was the thing of beauty. A gestação é um momento de muitas expectativas e o ultrassom faz parte deste caminho desde o começo. Através da ultrassonografia, nós conseguimos acompanhar o crescimento, o desenvolvimento do bebê e detectar qualquer alteração com precisão. Hoje, com os avanços da medicina fetal, esse diagnóstico permite muitas vezes que sejam feitas intervenções cirúrgicas no bebê, ainda dentro do útero da mãe, permitindo salvar vidas e transformar histórias. Nessa nova temporada do programa O Agora é Feminino, eu estou aqui em Campinas, São Paulo, com o Dr. Renato Ximenes, ele que é médico, referência em medicina e cirurgia fetal no Brasil e no mundo. Ele foi presidente da Sociedade Brasileira de Medicina Fetal e é CEO da Fundação de Medicina Fetal Latino-Americana. Dr. Renato, eu estou muito feliz de estar aqui com você hoje, está sendo uma grande honra o senhor ter me recebido aqui na sua casa. Eu que agradeço ter escolhido fazer essa entrevista conosco aqui. Sinta-se em casa, sinta-se recebida aqui, que volte mais vezes. É uma honra poder estar falando para o público das gestantes, tentar mostrar algumas das coisas que a gente acredita que seja uma boa prática da medicina fetal e como cuidar desses nenezinhos e principalmente daqueles nenezinhos que mais precisam, né? Sim. Isso que é uma coisa super importante hoje em dia, como fazer isso. Obrigado da oportunidade. Doutor Renato, então começando, vamos falar sobre o ultrassom morfológico. Quando a gente fala desse exame, a gente sabe que ele pode mudar completamente a condução da gestação. Na sua experiência de mais de 30 anos, como um diagnóstico bem feito pode influenciar nas possibilidades de cuidados ainda mais complexos? Nossa, isso é uma pergunta muito interessante. Eu vou pedir um pouquinho de tempo para eu poder explicar um pouquinho da história, né? Eu acho que quando eu me formei nos anos 90 e eu via meu pai trabalhando, as gestantes chegavam para ele com 20 semanas. E ao longo do trabalho começar a ser incorporado, apareceu a tal da medicina fetal e a translucência nucal, em 1992, e desde então começa a haver uma mudança de paradigma no sentido de tentar que essas pacientes sejam avaliadas mais precocemente. E na Europa isso era feito muito em função de fazer um diagnóstico da trissomia do 21 e o que fazer com esses nenezinhos de uma trissomia do 21. Mas a medicina foi, de alguma forma, se humanizando mais, tanto aqui quanto lá fora. E começou a existir uma inversão, ou seja, as pacientes estão vindo agora com 8, 10, 12 semanas e sendo avaliadas de uma maneira muito significativa. É muito importante frisar que não é um ultrassom de translucência nucal, como muitos dos convênios querem que as pacientes acreditem que é um exame completo. Não é um exame só para medir a nuca do nenezinho. É um exame onde você vê um nenezinho de uma maneira mais ampla, como um todo. Então você avalia hoje o coração, você avalia a cabecinha, você faz rastreamentos de cardiopatias já no primeiro trimestre, rastreamentos de defeitos da coluna, da cabecinha do nenê, isso já com 12, 13 semanas. Mas por que isso seria importante? Porque quanto mais precoce você tem um diagnóstico, mais você pode planejar como você vai seguir aquela gestação. Sim. Então é importante que o pré-natalista ele saiba com o que ele está lidando, porque é uma equipe, né? Sim. Eu acho que hoje em dia, nós que estamos fazendo o exame, a gente faz um serviço complementar, eu brinco que o Dr. Gentil falava assim, a gente é um pediatra de feto. Então, assim, você tem um pediatra depois do nascimento, você tem um pediatra antes, e você tem um obstetra. Então, assim, são 2 pacientes num só. Sim. A paciente está com o meu paciente dentro da barriga dela. Só que eu também, de alguma forma, quando eu estou fazendo o exame, nós também fazemos rastreamento de pré-eclâmpsia, parto prematuro, que são, hoje em dia, dentro da medicina fetal, 2 dos pilares mais importantes. O pessoal fala, malformação. A gente está falando malformação, 8%, 10%. Agora, pré-eclâmpsia, parto prematuro, aflige muito essas pacientes.
Então, hoje em dia, a gente precisa entender, dar essa prioridade, as pacientes precisam ter uma prioridade de investimento. E quanto antes a gente faz isso logo já no primeiro trimestre, né? No morfológico, rastreio de pré-eclâmpsia de forma precoce, Exato. avaliação do colo do útero. Posteriormente a gente vai avaliar tudo isso. Vai seguindo, mas hoje, ainda mais com essas tecnologias, a gente consegue identificar tantas alterações que antes não eram tão fáceis de serem... Não, ainda não é muito fácil, principalmente porque tem muita gente que acaba só fazendo o exame por via abdominal. Eu acho, a minha ideia é sempre iniciar o exame pela via transvaginal, porque você tem uma qualidade de anatomia melhor. E estudar esse nenenzinho nesse momento é muito importante, porque você vai construir uma trajetória, construir uma história. Então, o nenenzinho vai mostrar para você como que ele está lá dentro. Então, baseado nisso, você começa a fazer análises gráficas, como eu te mostrei lá em cima, que a gente faz análise gráfica, a gente não faz uma análise de um exame só. Isso é um problema, muitas vezes, numa clínica eminentemente radiológica, onde ele simplesmente faz um exame pontual. Então, as pacientes não estão preocupadas em ter um acompanhamento, elas estão preocupadas em fazer um exame pontual. Eu enxergo isso muitas vezes nas pacientes de convênio, né? Onde elas, malemar, às vezes sabe quem que é o médico que está fazendo, procuraram porque é o mais perto da casa delas, não fazem com um só, fazem um, outro, e aí você acaba não tendo o segmento e entendendo o que está acontecendo com aquele nenenzinho. É importante acompanhar a evolução, e foi inspirado em você que eu criei o plano de acompanhamento Ecos da Vida. É justamente para poder acompanhar as gestantes do momento que ela descobriu que está grávida, que a gente detectou que essa gestação está dentro do útero, que ela é viável, que é um ou mais bebês, e assim dar o segmento, né? É importante aquele observador, aquela junta médica, né? Igual você tem aqui na sua fundação. Sim, é uma equipe. Hoje tem a minha irmã, é radiopediatra, a Cris também é radiologia, o Daniel, eu sou o único que veio da GO, da sonografia. Mas a gente tem o Mauro, que trabalha aqui com a gente, que é o obstetra, o Márcio Miranda, que é da parte de cirurgia pediátrica, a Juliana, aqui da parte de neuro. Então, você tem um time que trabalha para tentar melhorar. Então, por exemplo, quando eu faço um diagnóstico precoce de uma malformação de coração, a gente já encaminha para o cardiopediatra. Quando a gente tem uma malformação da face, já manda para o defeitos da face. Tem um urologista, manda para o urologista. Então, a importância disso é que a paciente vai poder tirar as dúvidas dela e saber o que está acontecendo e planejar o parto, planejar o acompanhamento pós-parto, porque é muito importante. Por exemplo, um nenenzinho que tem uma malformação urinária, uma dilatação. Se esse neném, ao nascer, não faz um ultrassom, já não começa com uma antibiótico terapia, muitas vezes vai perder um rim. Sim. Então, são coisas que dão importância, como você estava falando. É importante o morfológico do primeiro trimestre de 12 a 14 semanas, depois o morfológico de 20 a 24, e o do terceiro trimestre hoje também já foi publicado recentemente, que dá importância desse exame. Ou seja, o Dr. Pastore falava uma coisa que era muito interessante. Todo obstétrico é morfológico. Sim. Então, principalmente quando você está numa clínica como a sua, num serviço de excelência ou de um acompanhamento, que você não só faz medidas para calcular o peso ou alguma coisa. Então, as coisas estão evoluindo. E se eu puder dar um parênteses numa historinha, né? Eu acho que isso é legal. Em 1997, o professor Nicolaides, no evento da SWOG, ele não foi para Washington, mas eu estava com meu pai lá, e ele fez uma videoconferência. E ele estava muito bravo, porque no serviço dele, eles tinham tido 10 casos de acrania. Para quem não sabe, na nossa conversa aqui, aqueles nenenzinhos que não têm a formação da calota craniana, o cérebro fica para fora, ou seja, o prognóstico é fechado. E aí ele estava bravo, porque de 10 acranias, o pessoal dele no primeiro trimestre tinha perdido o diagnóstico de 4, ou seja, hoje é inaceitável você não ter esse diagnóstico. Mas eles eram tão obcecados em olhar a nuca, que eles não estavam olhando a cabecinha. Está tão próximo, mas... Então, assim, é uma coisa que eles também... Aí começou a mudar. Da mesma forma que a gente tem nos anos 70, rastreamento bioquímico, nos anos 80, o morfológico de segundo,
a gente tem no final dos anos 90 a implementação do morfológico de primeiro trimestre, onde você começa a olhar a anatomia do nenenzinho. Então, por exemplo, quando você faz, chegaram os marcadores novos, hoje não são novos, mas ducto venoso, tricúspide, osso nasal, translucência, se você tiver esses todos alterados, você vai ter 66% de chance de ter uma cardiopatia. Ou seja, sem olhar o coração, você já sabe que aquele nenenzinho provavelmente vai ter uma cardiopatia. Ou você consegue fazer o diagnóstico ou o rastreamento dessa cardiopatia 12 a 14 semanas, ou você vai encaminhar ela, ou fazer um estudo do coração com 20, 24, 28 semanas, mas você vai ter um acompanhamento, né? Você já está se antecipando para poder permitir que a família consiga se planejar. Uma coisa que eu acho que é muito importante é entender as prevalências, né? E o que eu estou tentando diagnosticar. Quando a gente começou, 30 e poucos anos atrás, era estudo de cromossomopatias, ou seja, trissomia 21, 13 e 18. E aí a translucência nucal. Só que, a partir disso, o professor Gentil e muitos outros colegas, o Rabi Shawi, eles começaram a mostrar para nós a importância do diagnóstico do coração fetal. Porque como é que eu quero diagnosticar uma trissomia 21, 13 ou 18 se eu não sei olhar o coração também? Por quê? Numa trissomia 21, 50% vão ter cardiopatias. Numa trissomia 18, 99% vão ter cardiopatias. Numa trissomia 13, 70% em geral. Então, como é que eu quero diagnosticar uma alteração cromossômica se eu não sei olhar o coração? Isso sem falar da parte da cabecinha, que é a neuro, que aí a gente tem mais horas para falar aqui. E eu acho que hoje é tão importante quanto olhar o coração. Mas o coração, se a gente olhar Down, a prevalência, cada 1.000 nascimentos em geral, a gente vai ter um nenenzinho com síndrome de Down, independente da idade. E quando a gente olha o coração, você que faz bastante coração, sabe que o que você vai ver mais frequente são os defeitos de septo. Ou septo interventricular, ou atrial, mesmo os defeitos de canal AV, são patologias que não são críticas, ou seja, elas podem nascer num hospital convencional que elas não vão causar um dano para esse nenenzinho. Agora, quando a gente lida com patologias críticas do coração, essa prevalência é 1 em 500 e ela não é muito comentada. A maioria das pessoas fala 1 em 100, 1 em 150 coração, mas o mais importante é 1 em 500 e 1 em 500 é o dobro dos de Down. Então, essas patologias críticas, sim. Aí, independente do local que você está, você tem que saber se aquele local onde você trabalha, lá em São Lourenço, na região qualquer que seja, se aquele hospital tem condição de receber um nenenzinho crítico. Na verdade, uma coisa que eu acho que você conversa, eu tenho certeza, é que quando você tem uma patologia crítica, o neném não pode nascer num hospital que tem uma boa UTI neo. E tem que nascer num hospital onde tenha uma UTI neocardíaca. Sim. Porque não dá para fazer transferência sem ter sequelas, ou até poder perder o nenenzinho. Então, isso é muito importante que as pessoas entendam, de que quando você está colocando, que nem agora nesse nosso bate-papo, da importância do diagnóstico, das prioridades, por que a gente estressa de fazer esse estudo no início? É porque a gente sabe que quanto mais precoce se faz esse diagnóstico, maiores as chances da gente conduzir essa gestação, tanto das doenças maternas quanto as doenças fetais. Nós, como pediatra do feto, a gente vai se preocupar mais com o feto e não se esquecendo com a mãe, que é uma condução em 4 mãos. Sim. Ou às vezes 8, 10 mãos, dependendo do caso. Mas nós estamos ali como pediatra do feto e o objetivo nosso é dar o melhor nosso para a gente poder ajudar esses nenezinhos. Principalmente eu falo que a gente está aqui para ajudar os nenezinhos que mais precisam, porque hoje em dia eu acabo
mas fazendo só confusão do que ver no exame normal, né? E o que mais me encanta é ver justamente como você tem esse olhar de querer impactar, de salvar e permitir com que as gestantes tenham oportunidades. Hoje falando das cirurgias, das intervenções que podem ser feitas com o bebê ainda dentro do útero. Quais que são as mais comuns que a sua equipe costuma fazer? Então, essa é uma coisa que também foi aparecendo com a janela de tempo trabalhando em medicina fetal, né, com o crescimento dentro da profissão. Eu acho também que isso você teve, você começou assim, aí dá um próximo passo, dá outro próximo passo, e você vai querendo mais. E chegou no momento que eu estava só fazendo ultrassom, e a Cris, minha esposa, falou assim: por que você não vai para a área de cirurgia fetal, já que você faz tanto diagnóstico? Porque você também não continua os cuidados. Continua os cuidados e vai. E aí eu pensei, e aí para entrar nessa área de cirurgia fetal, e aí eu acho que é muito importante citar que não sou eu, Renato, sozinho. Eu simplesmente trabalho junto com um grupo, então é uma equipe. Eu acho que é muito importante frisar isso. A cirurgia fetal não é o Renato Ximenes, é o Renato, é o Mauro, é o Márcio, é a Juliana, é toda a estrutura lá do hospital, dos hospitais que a gente trabalha. A doutora Ana lá em Vitória faz um trabalho lindo, a doutora Naemi, a doutora Gilda, sabe, gente do país inteiro que manda casos pra gente. E aí eu pensei, como que eu posso montar e que hospitais me aceitam, né? E aí a gente foi fazer visitas, trouxe o Dr. Moron, o Dr. Sérgio Cavalheiro, fizemos as visitas e começamos em 2017, 2018, fazer a primeira cirurgia aqui no Hospital Vera Cruz, né? Quando nós começamos, e as indicações clássicas são dos gemelares, as complicações de gemelares, das monocoriônicas, aí a gente tem transfusão feto-fetal, restrição seletiva, o TAPS, que é a transfusão, e tem também a sequência TRAP, o feto-acárdico, que são, entre gerais, talvez as mais comuns, até mais comum um pouco do que a espinha bífida, que é uma das cirurgias também que a gente acaba fazendo. A prevalência dos defeitos de tubo neural, elas mais ou menos dependendo da região, 1 em 500, 1 em 1000, porque hoje em dia a gente tem um programa do governo que dá o ácido fólico nas farinhas, então você tem uma prevenção. Por outro lado, tem locais, talvez se você tenha escutado, nos anos 90 a gente teve Cubatão com uma poluição muito elevada, e eles tiveram que intervir, porque o número de nascimentos de anencéfalo naquela região, ou seja, você tem um fator de ambiental. Então a gente sabe que isso tem em cidades que tem tóxico, agrotóxico, mineração, tudo isso tem componentes, né? A gente teve a Julia Roberts lá ganhando um Oscar mostrando a contaminação de água, então isso existe. Isso existe. Aqui recente a gente teve no hospital uma doação no hospital que a Andrea trabalha de uma empresa grande que teve uma condenação por contaminação. Então isso é uma coisa que a gente lida. Voltando ao tema da cirurgia, essas são as duas mais frequentes. Aí depois a gente tem a hernia diafragmática congênita, que a gente acaba operando os casos moderados, graves, extremamente graves. É uma jornada também muito difícil com essas famílias, que depois a gente pode abrir um programa só para falar disso daí. E aí a gente está fazendo, em casos de válvula direta posterior, a gente está fazendo, agora eu vou apresentar no Mundial do professor Kipros, agora em junho, 2 casos que a gente fez de vesocostomia intraútero. Onfalocele faz? Onfalocele não, a gente está fazendo gastrosquise, tumores fetais, linfangiomas a gente já fez 2, 3 casos, aneurisma da veia de Galeno. Então tem uma série de opções e eu acho que a cirurgia fetal cada vez está crescendo mais. A gente agora vai fazer uma rodada de grupos no Texas Children daqui 2 semanas, estou indo para lá, em onde 4 grupos do mundo vão se reunir para fazer uma jornada de colaboração internacional e de aumentar a troca de experiência entre os grupos na tentativa de implementar
novas técnicas e rever as técnicas que a gente está fazendo. Tem uma idade gestacional ideal para ser feitas essas intervenções? A gente tem um limite de janela de precocidade, porque quanto mais precoce você tenta entrar no útero, maior o risco de você ter uma ruptura ou alguma coisa assim. Em geral, as cirurgias elas acabam sendo feitas entre 19 e 27 semanas, esse é o período que o MOMS relatou. Muito embora você fala 19 a 27, mas a maioria das cirurgias acaba sendo feita 24, 25 semanas. 24, 25 semanas para as gestantes é ali em torno de 6 meses, 5, 6 meses. Ou seja, se a paciente já fez o morfológico do primeiro trimestre muito bem feito, já foi feito esse rastreio, ela já teve tempo para se planejar. O morfológico do segundo vai fazer ali por volta de 20 a 24 semanas. Exato. Então ela está bem ali no limite. E para uma gestante que às vezes vai buscar uma assistência médica a partir de 25 semanas, uma gestação mais fica muito mais difícil. É muito importante o diagnóstico porque precoce. Você tem que lembrar que hoje em dia a gente não tem só cariótipo convencional, a gente tem microarray, a gente tem exoma. No exterior, o cariótipo convencional ele já quase não existe mais, Sim. Todo mundo já sai para exoma. A doutora Hitsuko Poo veio aqui, ela tem microarray em horas, o exoma em 4, 5 dias, a gente aqui tem 2, 3 semanas. Mas eu acredito que em mais 1, 2 anos a gente vai ter resultados muito rápidos. E o fato de detectar essas alterações que já existem em cirurgias não significa que a pessoa vai fazer uma cirurgia, né? Não. Porque podem ter algumas contraindicações, especialmente que o bebê está dentro da mãe. Sim. Então a gente tem que avaliar também o contexto clínico da mãe, correto? Na verdade, você tem que avaliar se a mãe tem indicação cirúrgica, por exemplo, se ela tem um índice de massa corpórea maior que 40, ela tem um risco materno, ou seja, eu não posso pensar, isso também é uma coisa que eu aprendi com meu pai. A mãe sempre é mais importante que o feto. Embora para a mãe, naquele momento, o feto seja a coisa mais importante para ela, a gente tem que pensar racionalmente. A mãe, ela está cedendo o corpo dela naquele momento para o nenenzinho e é importante que ela entenda que num cuidado obstétrico, o risco materno não pode ser subestimado e não pode ser colocado em risco maior do que o benefício. Sim. Então, as cirurgias fetais, elas têm risco para a mãe, podem existir complicações, elas podem existir. Já existem vários relatos na literatura, né, de edema pulmonar. Tudo é um risco, né? Existe tudo. Urinárias, é uma cirurgia. É uma cirurgia. Mas são muito pequenos relacionados, muito. E a gente também aprende, é como uma cesárea. Uma cesárea, para ter um nenê, tem um risco. Um parto normal tem um risco. Pode, às vezes, não ter o risco naquele momento, mas a conta chega depois. Chega tardia. Então, as cirurgias fetais, elas têm esse processo que é muito importante o diagnóstico precoce. Se você faz esse rastreamento com 12, 16, 18 semanas, você tem todo um tempo. Você imagina que eu estou aqui em Campinas, mas da sua cidade até aqui, são, sei lá, às vezes 6, 8 horas de carro, ou pacientes que moram lá eu brinco, moram no exterior do país, né? Tem que pegar no norte, visto, nordeste. Tem que pegar visto para vir para cá. Então, isso tudo isso, elas têm que largar famílias, têm que se mobilizar financeiramente para poder estar aqui. Muito embora também a minha cunhada, a Lúcia, que trabalha aqui com a gente, ela conseguiu uma casa de apoio que a grávida e mais uma acompanhante podem ficar gratuitamente. Então a gente tem esse suporte também para ajudar as pacientes que às vezes têm alguma condição financeira limitada e boa parte delas acabam tendo alguma, porque não é barato você sair e ficar 1 mês, 2, 3, às vezes 4 meses aqui. Às vezes não, né, tem mobilizar a família toda, então por isso que o quanto antes a gente consegue detectar, eu acho que é importante isso, né, passar essa mensagem para as gestantes. É uma possibilidade que está sendo aberta. Não quer dizer também que uma opção, ela está tendo uma opção, ela está tendo uma escolha, a gente não tinha nenhuma. Não. E não significa que também fazendo a cirurgia vai ter sucesso, 100% de sucesso, porque cirurgia é um risco, mas é uma tentativa. E eu te mostrei, né, um depoimento de uma paciente recente, onde ela se sentiu... Isso eu acho que é muito importante, que o que a gente fala com a paciente. Para nós, se tiver 1% de chance, a gente está disposto a lutar. A gente está disposto a enfrentar junto com a família esse desafio. E a gente também lida com frustrações, não é só a paciente que lida com a frustração num caso que às vezes não deu certo. Às vezes a gente também
Como médico. Como médico, quando tem uma frustração, a gente também sofre baques, sofre momentos que a gente tem que se recuperar emocionalmente, porque a gente sabe, mas eu acho que o mais importante eu vi o Tom Brady falando assim que os momentos mais importantes da carreira dele não foram só as vitórias, mas foram as derrotas onde ele aprendeu como ele podia melhorar. E isso, para nós, é importante. Então, eu sempre vejo essas, entre aspas, derrotas ou não sucessos como uma maneira de como eu posso tentar melhorar, até onde eu consigo melhorar, né? E eu acho que vocês também, nessa profissão, acho que você, quando falou ontem pra gente, estou implementando processos, você busca sempre melhorar. É um ciclo de melhoria, né? E essas melhoras sempre minimizam erros. Sim. Minimizam possibilidade de insucessos. E isso eu acho que a gente super enxergar importante. adiante, né? Quando a Sempre. gente olha 10 jogadas para frente, é uma chance que a gente tem a mais de minimizar o nosso erro. Nós não somos perfeitos, nós não vamos deixar de errar. Mas é uma tentativa porque vidas importam e vida não tem preço. Então, todos nós estamos sempre juntos, unidos, em prol da vida, de uma vida, do crescimento daquela família, do sonho, né? Que é um sonho, o filho é um sonho. É um sonho, todo mundo está ali esperando. Quando o professor Nicolaides começou a falar de rastreamento de pré-eclâmpsia, o pessoal do laboratório da Perkin-Elmer deu uma apresentação para a gente uma vez, lá na Inglaterra, e eles mostraram um slide da repercussão que tem quando um avião de companhia cai. Sai no jornal, sai na televisão, sai não sei o quê. E são 400 vidas que se perdem, né? E toda aquela coisa. E a pré-eclâmpsia é uma doença silenciosa. Silenciosa no organismo e silenciosa na repercussão em termos da sociedade, porque as pessoas acabam não sabendo o que aconteceu. Perdeu. Então, hoje no Brasil, a gente tem quase 1.000 mortes ano por pré-eclâmpsia. Então, são 3 aviões caindo ao ano. Sem nenhuma assim, repercussão na mídia. Na mídia. Então, e as pacientes acabam não entendendo isso. E muitas das grávidas, e principalmente aquelas que têm uma falta de possibilidade de ter entendimentos de quanto é importante ela cuidar do corpo dela, não só naquele momento, mas antes de engravidar e principalmente engravidar. Então, quando você fala hoje de cuidados com o peso, cuidados com a alimentação, com o estilo de vida, você vai estar impactando no futuro. Então, por exemplo, se você pega uma gestante que engordou 25, 30 quilos, antigamente era legal, engordou, tal, não sei o quê, o nenê nasceu gordo, 4 quilos, 5 quilos, a mãe festejava. Hoje em dia a gente sabe que o nenê de 4, 5 quilos, ele vai ter um risco de quase 60 vezes maior de ser diabético. Está aumentando o risco. E está aumentando também os índices, né, de obesidade infantil. Exato. E tudo, né? Tá tudo vem junto. É o estilo de vida. A restrição, que também as pessoas não estão dando tão importância. Então a gente sabe que, por exemplo, um feto restrito, que é um feto pequeno, um feto que não está crescendo de forma adequada, pode ser por N motivos, mas um dos motivos é carência de proteínas. Esse nenezinho, ele vai ser um nenezinho que muito provavelmente ele vai ter uma reprogramação cardíaca. A íntima média da aorta desse nenezinho vai ser espessada e ele vai ser um nenezinho que vai ter cardiopatia, síndrome hipertensiva, infarto com 40, 50 anos. Então, você já tá vendo o que vai estar acontecendo, você já sabe o que vai estar acontecendo. É planejamento do futuro. É planejamento do futuro. Então, o cuidado começa antes do nascimento. E se possível, antes mesmo de gestar. Que você está tentando mostrar. Sim. Eu acho que eu fico muito feliz de poder estar falando com você e de exteriorizar esses pensamentos e trocar essas ideias com você no sentido desse seu canal poder atingir pessoas e tocar o coração delas no sentido delas entenderem que é importante não só cuidar do nenê, é muito importante que elas cuidem da mãe. A mãe precisa cuidar dela, porque cuidando dela, ela vai estar melhorando. Reverberando, eles estão intimamente conectados. Não tem como. Dr. Renato,
primeiramente, eu gostaria de te agradecer, né, por essa oportunidade de falar com as nossas gestantes, de levar essa informação de tanto valor, né? Obrigado. E a gente sente a energia aqui, a energia da sua escola, da sua fundação, de toda a sua equipe e, de fato, querer fazer a diferença na vida das pessoas. Ser um pouco de cuidado, um pouco de presença. É o que você estava me contando aqui nos bastidores. Nem sempre o desfecho era o melhor dos mundos, mas a gente fez tudo aquilo que estava no nosso alcance. E é essa intenção, é esse amor, esse carinho, esse cuidado que o Senhor tem. A gente sente isso em toda a cultura organizacional, em toda a sua equipe. Isso é ser sal da terra e luz do mundo. É um dos meus propósitos. Eu acho que foi tudo isso que me encantou muito, querer estar perto de você, querer conhecer mais os seus projetos e, de fato, divulgar isso para o maior número de pessoas possíveis. Eu que agradeço vocês terem dado essa oportunidade de ter essa conversa com você, de te conhecer também, porque eu acho que isso é uma sementinha que você está sua, né? É espontânea, é tudo a sua energia positiva em também compartilhar outras experiências. Eu acho que isso enobrece muito você abrir esse espaço com outras pessoas. Eu me sinto muito lisonjeado e até emocionado de poder ser escolhido, porque na verdade eu faço o meu trabalho, eu faço o que eu gosto, eu venho aqui, eu brinco que eu não trabalho, eu me divirto, né? Em termos assim, eu estou feliz em estar aqui, na diversão no sentido de estar feliz, né? E isso é uma coisa que eu devo muito, a gente tem um grupo familiar, né? Meu irmão, a minha irmã, a minha esposa, tinha meu pai que ajudou na fundação daqui, né? Baseado no que ele comentou comigo, né? Ele tinha uma frase que nada resiste ao trabalho, né? Então é o trabalho de querer fazer alguma coisa por alguém e por nós também, né? E não precisa ser muito, às vezes você que nem o meu irmão faz as coisas aqui para todo mundo, a minha cunhada vai arrumar uma ONG que acolhe, então todo mundo tem um papel super importante. A Cris comigo me ajudando, dando todo o suporte. Eu agradeço muito, fico muito feliz, espero que a gente possa ter mais papos, né? Eu acho que eu gostaria muito da gente ter mais papos, de que você pudesse voltar aqui também nas atividades que a gente tem para entrevistar colegas que vêm aqui. Agora em junho a gente tem o Shaui, você já está convidada, faz questão de você vir entrevistar o Shaui. Em novembro nós vamos ter a Karina, que vem de Israel, que é uma brasileira também. Eu acho super importante você também pegar e que as pessoas tenham esse seu canal como uma forma de humanizar e trazer e aproximar a medicina de uma forma mais esclarecedora. Sim. Ou seja, é muito importante isso, esse esclarecimento e essa facilitação que você está propondo. Isso é muito importante para nós, é muito mais importante do que eu dou uma aulinha no Instagram de o que eu parto, o que acontece. Não, eu acho que essas conversas elas são muito mais enriquecedoras e muito mais produtivas no sentido de as pacientes entenderem o que você consegue, o que você não consegue, quais são as limitações, porque quais são as expectativas. Eu comentei com você lá em cima também a respeito de que muitas vezes a gente vai falar para o paciente coisas que a gente não queria falar. Então, quando eu vou transmitir um diagnóstico de um problema, eu não queria estar dando essa notícia. E muitas vezes a paciente também não queria estar escutando aquilo lá. Então, isso é um dilema, né? Sim. Muitas vezes você tem a negação, você tem uma série de coisas que complicam. E eu acho que esse trabalho, esse seu cuidado em poder fazer com que as pessoas... Melhora até, levando informação, a gente melhora até a comunicação. Exato. As pessoas se preparam também. Eu acho que você falou tudo, comunicação. Comunicação e expectativas são um problema que a gente tem que tentar enfrentar e melhorar com as pacientes, né? De forma a que elas entendam o seu propósito, entendam o que você está oferecendo, entendam as nossas limitações. Eu tenho limitações, eu não sou o melhor do mundo. Eu tento ser o melhor para as pacientes. Então isso é uma coisa que eu também falo. Eu não quero ser o melhor, eu quero fazer o melhor.
dentro das minhas limitações. Então eu acho que isso é muito importante. E você está fazendo o seu melhor e dorme feliz. Sim. Nessa temporada, no final de cada encontro, eu quero deixar uma reflexão sobre o nosso tempo e aquilo que ainda nos faz mais humanos em meio a tanta tecnologia. Dr. Renato, se a inteligência artificial tivesse que aprender com você, com a sua vida e com o seu trabalho, o que seria? Você pegou de jeito, porque a inteligência artificial, nós estamos tendo contato com ela agora recente, não tanto, mas 2, 3 anos para cá, e eu acho assim que o que eu espero da inteligência e o que a inteligência espera de mim, né? Então, o que a gente sabe hoje, o que a gente está vendo é que todo o processo de inteligência artificial, ele aprende com a gente. Então, assim, o que eu gostaria que ela aprendesse é de forma a humanizar, de acolher, de esclarecer da forma mais humana possível aos casos que a gente avalia, aos casos que a gente cuida, que nos ajudasse a ser mais humanos, né? Então, assim, o que eu tento transmitir na minha IA, né? Porque eu tenho uma IA, não tenho nome para ela, mas eu tenho uma IA, e eu acho que eu tenho construído esse relacionamento nos meus prompts, né, nas minhas perguntas, no sentido de como eu posso ajudar, como eu posso responder. Então, na verdade, é uma troca de experiências. Eu estou pedindo e ensinando a ela, direcionando como eu quero que exista uma evolução pessoal, né, de comunicação, porque eu acho que aprender a se comunicar é uma coisa muito difícil. E você que está fazendo esses programas teve que estudar muito como se comunicar. Então, a inteligência artificial, se eu pudesse dar alguma informação para ela no sentido de que ela nos ajudasse a se comunicar com as pacientes de uma maneira mais humana, mais acolhedora, eu ficaria extremamente feliz. Ou seja, acolher e ajudar esses nenezinhos que mais precisam da forma mais humana possível. Muito bom. O tempo revela o que nenhuma tecnologia substitui. Obrigada por estar com a gente. Até o próximo episódio e siga o nosso canal no YouTube, o Agora é Feminino. Muito bom, muito bom.